Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe também os irmãos que estão conectados através da internet. Vamos retomar a nossa leitura da mensagem à Era de Esmirna. Na última oportunidade, lemos das páginas 103 a 104. E ali o irmão Branham, continuando falando sobre Israel, quando escolheu um rei para ser como as outras nações, o irmão Branham diz que a única diferença entre Israel e o restante das nações era Deus. Eles não eram diferentes das outras nações, eles não eram especiais, eles não tinham nada de muito melhor do que as outras nações, mas eles foram escolhidos por Deus, e o diferencial deles é que eles tinham Deus, eles tinham a liderança do Espírito de Deus. Seus profetas lideravam eles, o Espírito Santo liderava através dos profetas. A única diferença entre Israel e o restante das nações era Deus. Assim como quando Sansão teve o seu cabelo cortado, ele era como qualquer homem, ele tinha a força de qualquer homem, ele tinha algo especial. Israel tinha Deus, tinha a liderança de Deus, a liderança do Espírito de Deus. E o irmão Branham disse que a igreja sem a liderança do Espírito nada mais é do que um mundo com o nome de cristão, nada mais é do que um mundo com o nome de Deus vinculado a ela. A igreja sem o Espírito de Deus não é nada menos do que o mundo, não tem nenhuma diferença do mundo. É por isso que você vê essas igrejas tão mundanas, com tanto nicolaísmo, com tanta política, com tanto mundo dentro de si, porque o Espírito de Deus não se encontra ali. Então eles não são diferentes do mundo. Eles vão lá para a política, para o Senado, para a Câmara dos Deputados e fazem as mesmas sujeiras políticas e tudo o que você imagina, porque já não tem o Espírito de Deus. Eles são como o mundo. E não importa se você se chama cristão, isto não diferencia ninguém. Mundo e igreja são todos da mesma massa. Nós somos humanos como qualquer um, e somos da mesma massa, assim como Jacó e Esaú eram do mesmo pai. Então nada nos diferencia dos outros, a não ser Deus. Se você se chama cristão, mas não tem o Espírito, então você não é dele. Nada te diferencia do mundo. O irmão Branham conta a história daquela senhora que o irmão Branham perguntou para ela se ela era cristã, e ela disse: claro, eu acendo uma vela todos os dias. E o irmão Branham diz: o que isso tem a ver? Isso não tem nada a ver. O irmão Branham tomou o exemplo mais extremo, mas você pode tomar outros exemplos. Eu sou pentecostal, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou batista, eu sou metodista, eu sou presbiteriano, eu sou da mensagem, eu tenho os livros, eu tenho toda a mensagem. Isto não quer dizer nada. Nada te diferencia do mundo, a não ser o Espírito de Deus. Se você não tem o Espírito de Deus, que vivifica a palavra do dia em que você vive, a palavra da hora, a promessa prometida de Deus para o dia, então nada te diferencia do mundo, pois todos são da mesma massa. E as pessoas ali naquela primeira era da igreja, na segunda, nas primeiras eras da igreja, começaram a pensar como melhorar o que Deus fazia. Assim como Israel quis melhorar a liderança de seu povo através da colocação de um rei, eles quiseram melhorar o que Deus fazia. Assim essa primeira igreja, a igreja das primeiras eras, tentou melhorar o que Deus fazia. Tentou fazer da igreja uma empresa, com um organograma, com uma hierarquia, homem sobre homem, bispo sobre pastor, arcebispo sobre bispo. Introduziu o nicolaísmo, introduziu o mundo. Jesus disse que não deveríamos ser como o mundo, que no mundo eles têm príncipes, têm reis que dominam sobre eles, mas que entre os cristãos, entre aqueles que seguem a Jesus Cristo, não poderia haver isso. Quem quisesse ser o maior, que fosse o menor. Mas não, a igreja queria fazer um serviço melhor que Deus.
Então eles instituíram uma hierarquia, homem sobre homem, e hoje mesmo até dentro da mensagem há homem sobre homem, há bispos de regiões, há pastores que comandam outros pastores, eles elegem um pastor para um determinado local, mas o controle da igreja continua sendo deles, o pastor fica só de enfeite ali. Então o nicolaísmo é uma maneira que o povo que não tem o Espírito de Deus achou que melhoraria a forma de Deus trabalhar. E eles se distanciaram do padrão da palavra quando tentaram fazer algo melhor do que Deus. Se você tirar apenas uma palavra, aquilo basta para que o caos venha. Jesus disse: um pouco de fermento leveda toda a massa. Uma palavra apenas. Foi assim que houve a queda, uma palavra apenas, que Eva não creu, que Eva desobedeceu, trouxe toda a queda. É uma palavra. Quando você diz: isso não tem importância, mas deixe isso, olhe pelo outro lado, como alguém me disse uma vez. Esquece esse assunto de o irmão Branham ser ou não o sétimo anjo. Não posso esquecer, se está na mensagem. Você caiu por uma palavra, você caiu porque cria que o irmão Branham não era o sétimo anjo. Então, toda palavra tem que ser crida e vivida. Não podemos fazer como Eva. Apocalipse 22, 18 diz, 22, 17 e 18, diz que a noiva estaria dizendo a mesma coisa que o Espírito e o profeta estivessem dizendo. E eles não acrescentariam nem tirariam da palavra, pois se acrescentassem, as pragas escritas no livro lhes seriam acrescentadas. E se eles tirassem, a parte deles seria tirado do livro da vida. E aquele grupo nicolaíta que quis fazer o melhor que Deus, que começou a tentar ser superior ao outro através de cargos eclesiásticos, aquele grupo começou a se formar, começou a crescer, começou a dominar. Não era mais apenas um espírito, mas eles já tinham uma organização consolidada. Aquele grupo de Satanás começou a crescer e a odiar e a combater os verdadeiros crentes, insistindo que eles eram a igreja de Deus, que eles eram o original. Nós somos a primeira igreja, nós somos os primeiros da mensagem. Olha, você diz que sabe o que são 7 trovões, você diz que prega o que são 7 trovões, você diz que prega o que é a terceira etapa, um novo nome. Mas nós somos a verdadeira igreja da mensagem. E este espírito é velho. Este espírito começou lá atrás, reivindicando originalidade e combatendo aqueles que não criam como eles, aqueles que não concordavam com suas doutrinas anti-palavra. E eles perseguiram e combateram os verdadeiros crentes. Eles, quando se tornaram uma organização, eles perseguiram e combateram os verdadeiros crentes, porque o irmão Branham diz: organização gera ódio, organização, denominação produz amargura, e é isto que significa a era de Esmirna, amargura. É isto que a denominação produz. Ela produz amargura, ela gera ódio, ela destrói o companheirismo. A organização faz isso. Quando você vê em Apocalipse 10 que João come o livrinho e na sua boca é doce e no ventre é o quê? É amargo. Porque quando aquele livro, aquelas revelações contidas nos selos, aquele livrinho aberto, foi ingerido por João no ano 2000, aquilo gerou amargura em seu ventre. A denominação lhe tocou para fora, a denominação não lhe aceitou. É isto que a denominação faz. Ela gera amargura, ela gera ódio, ela destrói o companheirismo. Um dia eu fui falar com alguém no Facebook, e ele, antes de me perguntar se eu estava bem, ele perguntou de qual companheirismo eu era. Então você vê que já está totalmente organizado. É isto que a organização faz, ela separa o povo, ela separa os crentes. E a igreja de Esmirna tinha se desviado do original. Ela tinha se desviado do que era original e tinha se tornado híbrida. O que é um híbrido? É o que surge do cruzamento de duas espécies.
ela tinha se cruzado com a falsa doutrina, ela tinha se cruzado com o nicolaísmo, ela tinha se cruzado com a política, ela tinha se cruzado com o Estado. Então ela se tornou uma igreja híbrida. E o que um híbrido gera? O híbrido gera um Caim como Eva, quando permitiu que a serpente misturasse sua semente com a dela, gerou um Caim. E o que aquele Caim fez? Perseguiu e matou seu irmão, odiou a Deus, odiou a palavra de Deus, mesmo que sendo religioso, mesmo que tendo aparência de piedade. Foi isto que ele fez, ele era um híbrido. E é isto o que a igreja híbrida, que mistura credo com a palavra, se torna. E é isto que ela gera cristãos como Caim, que perseguem a palavra da hora. A igreja híbrida não produz cristãos puros, o irmão Branham diz. Vamos retomar a nossa leitura. O irmão Branham, continuando falando sobre híbrido, ele diz: por falar em híbrido, você conhece o híbrido mais famoso do mundo? Tem estado conosco por muito tempo. É o mulo. É um cruzamento entre um asno e um cavalo. Ele é um tipo engraçado de animal. Ele não pode se reproduzir. Ele não tem a vida que possa fazer isso. Todavia, ele trabalha duro. Ele pode superar o cavalo ou o asno no trabalho. Mas observe a sua natureza. Ele é teimoso e nunca se pode confiar nele. Ele é uma figura perfeita da religião híbrida. Um cruzamento entre a verdade e as trevas. Porque o cavalo é um tipo do verdadeiro crente e o jumento uma figura do injusto. Misture-os e você terá uma religião formal e estéril. Ela não tem a semente de vida, está morta. Ela pode falar acerca da verdade, mas não pode produzi-la. Ela não tem Deus em seu meio, embora se reúna e fale de Deus. Ainda durante todo o tempo nega sistematicamente a eficácia. Eles negarão a palavra no próprio nome do Senhor, e não há qualquer esperança para eles. Você se dá conta de que nenhuma religião organizada jamais teve um avivamento? Nunca. Uma vez que se organizaram, morreram. Jamais podem voltar. Não, Senhor, eu posso lhe mostrar isso em Tito. Em Êxodo capítulo 13, versículo 13 diz: porém tudo o que abrir a madre da jumenta, resgatarás com o cordeiro. E se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo o primogênito do homem, entre teus filhos, resgatarás. Veja, o jumento pode ser redimido. Cada pecador miserável pode ser redimido pelo sacrifício sangrento de Jesus Cristo. Ou ao rejeitar Cristo, ele próprio ser rejeitado. Mas não se redime o mulo. Não há redenção para ele. Não há sangue para ele. Não pode haver, porque o mulo refugia-se na igreja, enquanto o jumento refugia-se no sangue. O mulo não tem nenhuma semente nele que possa ser vivificada. Porém, o jumento tem semente. Ora, há poucas semanas atrás eu li um editorial. Sim, era um editorial escrito por um negociante não salvo, não por um cristão. Ele dizia que estava pasmado com as igrejas. Ele não podia entendê-las. Elas tinham seminários cheios de professores que ensinavam a palavra de Deus a fim de destruí-la. Ora, este homem não podia compreender isso. Ele estava estarrecido com isto. Ele dizia que podia compreender o ateu ou o comunista, ou o livre pensador ou alguém assim fazendo isso. Mas quando a própria igreja destruía a palavra de Deus, era equivalente a um assassinato premeditado. Eis aí a sua religião híbrida. Acorde, América, antes que seja tarde demais. Quando a igreja se afastar da palavra, ela crerá em qualquer coisa. É como Eva. Quando Caim nasceu, ela disse: alcancei do Senhor o varão. Agora, você se dá conta de que ela realmente quis dizer isso? Ela pensava que tivera do Senhor o varão. Veja você, uma vez que ela for enganada ao tomar a palavra de Satanás em vez da palavra de Deus, ela então pensava que tudo que dissesse estaria correto. Se ela dizia que tivera de Deus um varão, então ela tivera de Deus um varão. Mas Deus estabeleceu leis em seu universo. Uma boa semente só pode produzir bom fruto, e a má semente só pode produzir mau fruto.
Agora, cada semente, embora diferente, utilizará a mesma terra, alimento, umidade e luz do sol, porém produzirá segundo sua própria espécie. Observe a história da linhagem de Caim. Observe a história da linhagem de Sete. Apenas uma diferença entre elas: a semente original, nada mais. Se você examinar bem atentamente esta declaração de Eva, você notará que ela tinha mais entendimento do que a maioria se dá conta. Ela não atribuiu o filho a Satanás, pois isso o teria feito igual a Deus. Somente Deus podia criar a célula ovo no ventre de Maria. Satanás não podia fazer isso. Eva sabia disso. Satanás só pode perverter. Assim ele a enganou com a semente errada. Foi a semente da serpente que produziu Caim. Foi a semente de Adão que produziu Abel e Sete. Aquelas sementes passaram exatamente através do mesmo processo, mas os filhos eram diferentes porque eram de sementes diferentes. Ela acreditava que Caim era de Deus. Ela aceitou a mentira do diabo como a verdade de Deus. Isso é exatamente o que temos agora. Igrejas se apresentam como fontes da verdade, mas a verdade não está nelas. Embora os filhos gerados delas jurem por elas e até mesmo matem para sustentar o erro delas. Se você pensa que isso é um exagero, leia todo o capítulo 3 de 2 Timóteo e os cinco primeiros versículos do capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 ao 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sês sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Quando a igreja deixou de se mover para o longe do original, como Adão e Eva, a morte entrou. Encerramos na página 106. Os irmãos podem colocar-se de pé. Vamos receber o nosso pastor.